Olá, meu povo! Muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje, claro, vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha me fazendo companhia. Mas para isso, claro, preciso de você aí na frente do sofá. Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho, finzinho do mês, e o nosso Expresso União já está no ar. É isso, pessoal, Expresso oficialmente no ar, e eu já começo o jornal de hoje fazendo um convite para você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. É muito fácil. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente a gente está sendo transmitido também na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo, que é para não ter perigo de você se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União. Aí depois você tem acesso aos nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, a nossa programação ao vivo. Tá vendo como é muito simples, muito fácil? Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação, porque ela é feita especialmente para você. Agora vamos atualizar os dados da pandemia no país. De acordo com o levantamento diário feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou nas últimas 24 horas 44.500 novos casos da doença e 310 óbitos. Desde o início da pandemia, o país acumula agora 33.700.000 casos confirmados e 677.800 mortes registradas. E, gente, falando ainda em pandemia, a aplicação aqui na capital da terceira dose contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, que estava prevista para começar nessa quinta-feira, hoje, dia 28, não será mais realizada. A Prefeitura Municipal de Fortaleza comunicou na manhã de hoje o adiamento em respeito à nota técnica do governo do estado. O governo orientou aos 184 municípios cearenses que aguardem a compra de novas doses para aí sim dar prosseguimento ao esquema vacinal dessa faixa etária. De acordo com a Prefeitura, 167.052 crianças em Fortaleza já receberam a primeira dose contra a Covid-19. Desse total, 23.792 estão com a segunda dose da Pfizer pediátrica atrasada. E ontem a gente falou aqui no nosso Expresso que, de acordo com os dados da Secretaria da Saúde do Ceará, os casos de dengue aumentaram 63% em menos de um mês. Agora, você confere mais detalhes na nossa reportagem. Segundo dados mais recentes do Boletim de Arboviroses publicados nesta terça-feira pela Secretaria da Saúde do Ceará, o número de casos confirmados de dengue no estado cresceu 63% em menos de um mês. O documento aponta que entre as semanas epidemiológicas 23 e 27, no intervalo de 11 de junho a 9 de julho, os diagnósticos da doença saltaram de 12,6 mil para 20,7 mil. No mesmo período, as mortes também aumentaram de 6 para 10, uma alta de 66%. Apesar do crescimento, a arbovirose predominante no estado continua sendo a chikungunya, com 26,3 mil confirmações entre junho e julho. O aumento nos casos foi de 46%. Já os óbitos cresceram cerca de 43%, indo de 16 para 23 registros. Em relação ao Zika vírus, o quadro é bem mais confortável, com apenas 32 casos e nenhuma morte confirmada até a data do fechamento do boletim. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a varíola dos macacos no Brasil é preocupante. Lembrando que agora a doença é considerada emergência sanitária global. A líder técnica sobre varíola dos macacos do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde, Rosamund Lewis, disse que a situação da doença no Brasil é preocupante. A afirmação foi feita durante uma entrevista coletiva virtual na última terça-feira, dia 26. A mesma afirmou que, devido à extensão do país, pode haver subnotificação de casos, uma vez que os testes diagnósticos podem não chegar a todas as regiões. Até o momento, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 813 casos da varíola dos macacos em pelo menos 13 estados e o Distrito Federal.
No sábado, dia 23, a OMS declarou que o atual surto constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. Os casos confirmados no Brasil estão sendo monitorados pelas autoridades de saúde. Até agora, 13 estados e o Distrito Federal identificaram contaminações pelo vírus da varíola dos macacos. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Goiás, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Pernambuco, Santa Catarina e o Mato Grosso do Sul. E de acordo com pesquisadores, um paciente de 66 anos diagnosticado com HIV foi considerado curado após receber transplante com células-tronco para tratar leucemia. Embora o transplante tenha sido planejado para o tratamento de câncer no sangue do indivíduo, apelidado de Cidade da Esperança, os médicos também buscaram um doador que fosse resistente ao vírus que causa AIDS e um mecanismo que funcionou primeiramente na cura do paciente chamado Paciente de Berlim, que é mais conhecido como Timothy Ray Brown, em 2007. E aí o paciente mais recente é o quarto a ser curado dessa maneira. O apelido Cidade da Esperança foi dado por conta da instituição norte-americana em Duarte, na Califórnia, onde ele estava sendo atendido e porque ele não quis ser identificado. E uma cidade aqui do Ceará, minha gente, está com o transporte de pacientes suspenso. E o motivo? Falta de combustível nos postos de gasolina. De acordo com o comunicado feito pela Prefeitura na última terça-feira, a cidade de Frecheirinhas, no interior do Ceará, suspendeu o transporte de pacientes para o tratamento de saúde em municípios vizinhos, por falta de gasolina e etanol nos postos de combustíveis da cidade. O município conta com 5 postos de combustíveis. Segundo proprietários dos estabelecimentos, a situação ocorre na cidade há 5 dias. Conforme a Prefeitura de Frecheirinha, pacientes com consultas marcadas em Sobral ou Camusim serão agendados pela Secretaria de Saúde para receber transporte em vans ou micro-ônibus. Além de Frecheirinha, também houve registro de falta de combustíveis na cidade de Jijoca de Jericoacoara e Cruz, no litoral oeste do Ceará. E mais uma vez afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, é claro que você pode fazer parte aqui do nosso jornalismo. Aqui nós temos 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso número de WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Se não deu para anotar, ele está aparecendo aqui na sua telinha. Mas se você prefere o e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, jornalismo@redeunião.com.br, também está aparecendo aqui embaixo. Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição, é claro, é muito bem-vinda. Agora a gente vai para um breve intervalo. Na volta, temos muito mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Então, não sai daí que já já eu tô de volta. Estamos de volta com o nosso Expresso falando sobre um projeto de lei que quer reajustar os valores das taxas cobradas pela Justiça do Trabalho com previsão de correção anual pela inflação. Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados reajusta os valores das taxas cobradas pela Justiça do Trabalho com previsão de correção anual pela inflação. O texto modifica a consolidação das leis do trabalho. A proposta altera o valor de diversas taxas. Por exemplo, as custas relativas ao processo de conhecimento terão um valor mínimo de R$ 35,77, contra os R$ 10,64 atuais. A proposta é de autoria do Tribunal Superior do Trabalho. O presidente da Corte, ministro Emanuel Pereira, que assina o projeto, afirma que os valores vigentes das taxas estão há quase 20 anos sem atualização. Segundo ele, os novos valores levam em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado entre agosto de 2002, quando a Lei 10.537 entrou em vigor em fevereiro de 2022.
Pelo projeto, o valor das custas e emolumentos será reajustado todo ano com base no INPC, mediante ato do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Pereira afirma que mecanismo semelhante existe para as taxas cobradas pelo Superior Tribunal de Justiça. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania. A gente continua falando de outro projeto de lei. Esse quer determinar que o censo demográfico realizado pelo IBGE inclua a contagem de cães e gatos. Um texto em análise na Câmara dos Deputados determina que o censo demográfico realizado pelo IBGE inclua a contagem domiciliar de cães e gatos. De acordo com o autor da proposta, o deputado Sóstenes Cavalcante, cães e gatos são sentinelas de doenças humanas, pois compartilham o mesmo ambiente de seus tutores e frequentemente comem a mesma comida e bebem a mesma água, além de dormirem na mesma cama e fazerem companhia em viagens. De acordo com o parlamentar, nos últimos 30 anos, 3 em 4 doenças emergentes foram transmitidas por animais. Com um estudo amplo, geral e simultâneo como o censo, poderemos fazer do Brasil um modelo mundial de prevenção de zoonoses, na dinâmica populacional, no bem-estar animal e na guarda responsável de cães e gatos, é o que afirmou o deputado. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e de Constituição e Justiça e de Cidadania. E a Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de julho do Auxílio Brasil, aqueles beneficiários que têm o número de inscrição social com final 9. O valor mínimo do benefício é de R$ 400 e as datas seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava esses beneficiários nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Você, beneficiário, pode consultar informações em 2 aplicativos. O Auxílio Brasil, que foi desenvolvido especialmente para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, que já era usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. E, gente, mudando agora de assunto, a escassez ou encarecimento de insumos está afetando 22 dos 25 setores da indústria brasileira. Lockdowns na China e a guerra na Ucrânia estão agravando o problema. A invasão da Rússia na Ucrânia e os lockdowns em regiões industriais da China estão estendendo um problema que começou com a pandemia de Covid-19 em 2020. A escassez ou o encarecimento de insumos afeta 22 de 25 setores da indústria, aponta um levantamento da Confederação Nacional da Indústria. Segundo o levantamento, há 8 trimestres seguidos, as indústrias citam a dificuldade de acesso a matérias-primas como principal problema. No segundo trimestre deste ano, o setor mais afetado foi o das indústrias de impressão e reprodução, com 71,7% das empresas citando o problema. Em seguida, vem os setores de limpeza, perfumaria e higiene pessoal e indústrias de veículos automotores. Apenas 3 segmentos da indústria não mencionaram a falta ou os preços altos das matérias-primas como principal problema. Entre as indústrias de couros e artefatos de couro, o problema apareceu em terceiro lugar, citado por 37,2% das empresas entrevistadas. Nos segmentos de móveis e manutenção e reparação, o problema ficou em segundo lugar na lista. Falando agora em educação, Carlos Moreno irá assumir a presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, após o pedido de demissão de Danilo Dupas. Danilo Dupas, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, pediu demissão do cargo, alegando motivos pessoais. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo ministro da Educação, Vitor Godoy, por meio do Twitter. Segundo ele, Carlos Moreno, servidor de carreira, assumirá o comando do Instituto. Anuncio que a partir de 1º de agosto, o diretor Carlos Moreno será o novo presidente do INEP, respondendo interinamente e garantindo a continuidade dos exames e avaliações fundamentais para a sociedade brasileira.
É o que escreveu o ministro. Carlos Moreno é servidor de carreira da autarquia há 37 anos, bacharel e mestre em estatística pela Universidade de Brasília e doutorando em educação pela Universidade Católica de Brasília. Ele já ocupou diversas funções no INEP. Atualmente é diretor de Estatísticas Educacionais do Instituto desde 2010, liderando processos como o Censo da Educação. E a Anatel autorizou 5G em 3 estados daqui do nosso país. A data foi definida pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência, numa reunião na manhã de ontem. A Agência Nacional de Telecomunicações confirmou hoje que as operadoras poderão ativar suas redes de internet móvel 5G em Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa a partir desta sexta-feira. As 3 capitais se somam a Brasília, onde o 5G foi ativado em 6 de julho. Desde então, segundo os conselheiros da Anatel, na capital federal a cobertura vem sendo expandida rapidamente com a otimização da rede, seguindo o cronograma que estabelece os prazos máximos para que as empresas instalem novas estações. Assim como em Brasília, a área atendida nas outras 3 localidades já autorizadas será ampliada pouco a pouco. Ainda falando em telecomunicação, o Ministério da Justiça abriu 26 processos contra o telemarketing abusivo. O Ministério da Justiça abriu processos administrativos contra 26 empresas de telemarketing pela prática de serviço abusivo sem a autorização dos consumidores. Caso as regras sejam descumpridas, a multa poderá chegar a 13 milhões de reais para cada empresa. Na lista estão bancos, empresas de telecomunicações e centrais de telemarketing que foram notificadas para apresentar defesa. A medida é desdobramento da decisão que proibiu a atividade irregular em todo o país no último dia 18 de julho. A Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério, informou que foram registradas 14.547 reclamações sobre serviços abusivos nos últimos 3 anos. Os dirigentes dos PROCONs, da Agência Nacional de Telecomunicações e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foram avisados sobre a abertura dos processos para que tomem as medidas que julgarem cabíveis. No último dia 20 de julho, o Ministério abriu um canal na internet para os cidadãos denunciarem as empresas que insistirem com o telemarketing abusivo, o denunciatelemarketing.mj.gov.br. E a decisão do Banco Central norte-americano de elevar os juros dentro do previsto trouxe alívio ao mercado financeiro global. O dólar caiu para menos de 5,30 e fechou na menor cotação em quase um mês. O dólar comercial encerrou essa quarta-feira vendido a R$ 5,25, com um recuo de 1,83%. A cotação abriu perto da estabilidade, mas passou a cair após a abertura dos mercados norte-americanos e despencou a partir das 3 horas da tarde, após o Banco Central dos Estados Unidos, como eu disse, anunciar o aumento dos juros básicos lá nos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual. A cotação está no menor nível desde o dia 30 de junho. Com a queda de ontem, a moeda norte-americana passou a acumular alta de apenas 0,03% nesse mês de julho. No ano, a divisa caiu 5,83%. O euro comercial, que chegou a 5,61 na última sexta, encerrou essa quarta vendido a 5,35, com uma queda de 1,03% só no dia de ontem. Ainda falando em economia, de acordo com o Banco Central, os juros para empresas e famílias subiram no mês de abril. De acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central, as taxas de juros do crédito para empresas e pessoas físicas subiram em abril. A taxa média de juros para pessoas físicas e jurídicas subiu 0,8 ponto percentual em relação a março, para 50,3% ao ano e 22,4% ao ano, respectivamente. O rotativo do cartão de crédito é a taxa mais alta para as pessoas físicas. Subiu 4,9 pontos percentuais para 364% ao ano. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão.
O crédito rotativo dura 30 dias. Após esse prazo, as instituições financeiras parcelam a dívida. Na modalidade de parcelamento das compras pelo cartão de crédito, os juros chegaram a 175,1% ao ano em abril, com um aumento de 3,4 pontos percentuais. O cheque especial ficou com taxa média de 132,7% ao ano, uma alta de 4,9 pontos percentuais. O crédito consignado com desconto em folha de pagamento apresentou uma alta de 0,5 ponto percentual para 24,1% ao ano. A única modalidade pesquisada pelo Banco Central que registrou queda nos juros foi o crédito pessoal. A taxa chegou a 87% ao ano, com uma redução de 1 ponto percentual em relação a março. A inadimplência, considerada os atrasos acima de 90 dias para pessoas físicas, subiu 0,1 ponto percentual, chegando a 5% no caso das empresas, ficou estável em relação a março em 1,7%. O estoque de todos os empréstimos concedidos pelo Banco Central ficou em 4,8 trilhões de reais em abril, com uma alta de 0,8% em relação a março e de 16,8% em 12 meses. Esse saldo do crédito correspondeu a 53,7% de tudo que o país produz, o PIB, com redução de 0,2 ponto percentual em relação a março e uma alta de 1,1 ponto percentual em 12 meses. E a Central de Abastecimento do Ceará, popularmente conhecido como Ceasa, que é um tradicional ponto comercial que fica em Maracanaú, apresentou redução de valores em alguns dos seus produtos. O mercado agrícola no entreposto da Ceasa Ceará iniciou a semana com redução de valores em frutas e hortaliças. Odálio Girão, que é analista de mercado, detalha quais produtos apresentaram maior queda do início do ano até aqui. Podemos citar inicialmente o tomate, que foi o vilão durante vários meses. Ele apresentou-se como produto vilão da inflação. Hoje ele declinou a mais de 30% o tomate. A produção do Ceará é muito boa, a região de Garaciaba do Norte, Tianguá, está colhendo lá nos pomares e nas hortas locais muito tomate e mandando para o mercado e seu preço caiu bastante. Depois do tomate, podemos citar o maracujá também, que é da região da Ibiapaba e também uma parte da Bahia, chegando no mercado. E além do tomate, nós temos o nosso produto principal, que é a banana de Baturité, de Palmácia, de Redenção, está chegando em grande escala em plena safra. O analista explica ainda o motivo dessa queda nos preços. As questões das chuvas foram boas, porque a parte hídrica foi acumulada, o produtor tem água para irrigar o seu produto. Na serra contribuiu bastante para a banana gosta de muita água no período chuvoso, acumulou. Passou o período da entre-safra, entrou com a safra boa. O tomate também, o produtor apostou no plantio do tomate com água boa na região serrana e está colhendo muito tomate, esse preço declina. E também o maracujá, que é uma frutífera que precisa também de muita água. Segundo Odálio Girão, a Ceasa Ceará não abastece apenas os comércios do nosso estado. Nós temos produtos aqui principalmente para a grande Fortaleza, para os mercadinhos, supermercado, quitandas, feiras livres, restaurantes, até lanchonetes e também para outros estados vizinhos, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Piauí, até o Maranhão recebe produtos do Ceará, porque o Ceará tem um potencial muito bom na parte da fruticultura. Lucailo Ximenes, que é um dos permissionários da Ceasa, fala o valor atual do abacate e justifica a cifra. O abacate hoje está custando em média de R$ 6,50 a R$ 7,00. O que justifica o valor é a falta, que está reduzindo a quantidade, e o frete do caminhão que aumentou. Segundo Lucailo, os abacates que normalmente são comercializados na Ceasa Ceará têm duas origens, São Paulo e Espírito Santo. É isso, gente. O Expresso de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima quinta e amanhã estou aqui te esperando no mesmo horário de sempre, hein? Tchau, tchau.